E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos falar a respeito da organização de elementos, ou melhor dizendo, colocar de forma ordenada, ou seja, arrumar as coisas. E essa organização ela pode ser feita por tamanho, cor, forma, medida, enfim, obedece um determinado padrão. Por exemplo, eu tenho aqui essa estante com várias garrafas, e aí eu te pergunto, seria possível organizá-las? Ou seja, eu quero organizar a minha estante seguindo algum critério, algum padrão. E pensando nisso, nessa primeira prateleira, eu vou organizar por tamanho. E observe que eu tenho somente dois tamanhos, as garrafas grandes e as garrafas pequenas. Para ser mais exato, eu tenho 4 garrafas grandes e 3 pequenas. E o que eu vou fazer vai ser colocar primeiro as garrafas pequenas. Então, aqui eu vou colocar somente as garrafinhas. Então, aqui, uma garrafa, depois a outra garrafa e, por fim, a terceira garrafinha. Pintando as garrafas, nós temos a garrafinha rosa, a garrafinha azul e a garrafinha verde. Agora, eu vou colocar as 3 garrafas grandes. Então, aqui, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta garrafa grande. Deixa eu pintar as garrafas em azul. São 2 garrafas azuis, né? Agora, eu vou pintar a verde. Então, essa aqui é verde. E, por fim, eu vou pintar essa rosa aqui. Ok, aqui eu fiz uma organização por tamanho, ou seja, eu arrumei essas garrafas pelo tamanho de cada uma. Agora, na segunda prateleira, eu vou organizar por cor. Eu vou começar colocando aqui a minha segunda prateleira, mais ou menos assim. Eu vou começar colocando as minhas 2 garrafas azuis. Eu vou tentar desenhar com a mesma forma, mais ou menos assim. Então, aqui, as 2 garrafas azuis. Deixa eu colocar as minhas 2 garrafas amarelas aqui também. Então, aqui, as 2 amarelas. Agora, eu vou pintar as 2 rosas. Deixa eu desenhar de novo as garrafas aqui. E aí, eu posso pintar as 2 garrafas de rosa. Deixa eu pintar a segunda aqui. E, por fim, vai faltar somente uma garrafa verde, não é? Ou seja, eu arrumei essas garrafas aqui pelas cores delas. Então, eu fiz uma organização por cor. Mas, claro, essa cor foi eu que determinei. Você poderia, por exemplo, começar utilizando a cor amarela. Então, aqui, uma organização por cor. Mas eu também posso criar uma organização pela forma. Observe, algumas aqui têm forma de retângulo e há outras com voltinhas, né? Então, eu posso criar uma organização de acordo com a forma das garrafas. Então, eu vou começar colocando as garrafas em forma de retângulo. E isso representa uma azul e 2 amarelas. Ou seja, elas têm formas parecidas. Eu posso colocar aqui agora a verde com 3 voltinhas. Aqui, as 3 voltinhas, ou seja, a forma parecida. Aqui, eu vou pintar de verde. E agora, eu vou colocar a que só tem uma voltinha, ou seja, a verde. Então, aqui eu pinto de verde. Agora, a arredondada tem uma azul e uma rosa. Deixa eu colocar mais ou menos aqui uma arredondada azul e uma arredondada rosa. Então, uma rosa aqui. Então, aqui eu fiz uma organização pela forma dos objetos. Ou seja, eu arrumei esses elementos aqui pela forma deles. Mas, de novo, eu que estabeleci o padrão de organização. Você poderia começar utilizando essa forma aqui.
O que eu quero dizer é que a organização ela pode variar de pessoa para pessoa, ou seja, cada um tem o seu padrão de organização. Pense em outras organizações que você pode fazer aqui, mas vamos ver alguns exemplos de quando essa organização é importante e necessária? Aqui nós temos dois tipos de organizações, sendo que essa primeira organização aqui ela foi feita pelos tamanhos, ou seja, do maior livro para o menor livro. Então, aqui nós temos uma organização por tamanho. E aqui, o que foi feito foi uma organização pelas cores dos livros. Aqui eu tenho meio rosa, aqui eu já tenho amarelo, ou seja, a arrumação foi feita pelas cores dos livros. Como eu disse, é você que determina isso. Ou seja, isso pode variar. Por exemplo, se essa estante fosse minha, eu sou uma pessoa que gosta mais do azul. Então, provavelmente, eu iria começar organizando pelas cores azuis. A minha organização ia ficar mais ou menos assim. Aqui eu ia colocar os livros azuis, depois eu ia colocar os livros verdes, aqui ao lado os livros verdes, depois eu ia colocar os amarelos, então aqui ao lado os livros amarelos, depois eu colocaria os livros laranjas. Por fim, eu ia colocar os livros rosas. Essa aqui seria a minha organização, ou seja, ela varia de pessoa para pessoa. É o seu critério, é o seu padrão. Mas eu estou falando toda hora de padrão, de organização. Você sabia que isso pode estar presente no seu dia a dia? Pois é. Todo o seu dia ele é organizado em pequenas tarefas, ou seja, provavelmente, durante a semana, você acorda, toma café, vai para a escola, volta, almoça, brinca, faz mais alguma coisinha e depois dorme. Ou seja, o seu dia ele está organizado em tarefas. E essas tarefas elas podem mudar de pessoa para pessoa. O que eu quero dizer é que cada um tem um padrão a seguir. Então, pensando nesse padrão, eu coloquei alguns exemplos aqui e vamos tentar descobrir qual foi o padrão utilizado em cada uma dessas organizações. E nessa primeira imagem aqui, nós temos algumas roupas e a pessoa usou algum padrão para arrumá-las. Você tem em mente qual foi? Preste atenção, nós temos laranja, depois amarelo, eu tenho verde, e outras cores até o final. E, claro, além das cores mudarem, as tonalidades estão bem próximas umas das outras. Aqui eu tenho verde claro, aqui eu tenho verde mais escuro. Enfim, eu tenho as cores com tonalidades bem próximas. Então, o padrão aqui são as cores das camisas. Nessa segunda imagem, vamos observar as taças e como elas estão organizadas. Olha, aqui eu tenho umas menores, depois eu tenho uma maiorzinha, aqui eu tenho algumas taças menores e, lá no fim, taças maiores. Ou seja, as taças elas estão organizadas por tamanho, menores de um lado, as maiores em outro grupo. Ou seja, nós temos uma organização por tamanho. Agora, nessa imagem aqui, nós temos alguns pratos. Agora, qual é o padrão utilizado nessa organização? Observe que esse prato aqui ele é redondo, esse aqui é quadrado, esse aqui parece até mesmo uma folha. Isso quer dizer que eu tenho uma organização pela forma dos objetos. Aqui eu também poderia organizar pela forma. Isso porque aqui eu tenho taças mais finas e tenho taças mais largas. Então, também poderia criar uma organização pela forma das taças. Por fim, eu tenho essa gaveta aqui com os talheres. Observe que eu tenho vários compartimentos. Eu tenho o compartimento das facas, eu tenho o compartimento aqui dessas colheres, e cada compartimento ele tem um tamanho adequado para cada tipo de talher. Observe que o tamanho que se pode colocar um garfo é diferente do tamanho que se pode colocar uma escumadeira. Isso também acontece com as colheres, as facas, as conchas, enfim, cada um tem a sua medida. Opa!
Cada compartimento tem a sua medida? Ah, então isso daqui é uma organização onde o padrão é a medida. Bem, pessoal, é isso que é organização, ou seja, você arruma as coisas obedecendo algum critério, algum padrão. E eu espero que essa aula tenha ajudado você a entender isso bem. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula!